tempo. Não ora. Não ora. Não ora. E como se pode a pessoa manter algo se não tem aquela afinco, aquele desejo de orar? Não tem como. Isso, irmãos, é uma situação muito drástica e a gente vê isso, tá certo? Por isso que a gente tem que se dar mais oração. Tempo, sempre, na hora que tiver o tempo, faça isso, porque a oração é a chave de tudo. Tudo é a oração é a chave de tudo. E o nosso adversário sabe tanto disso que ele engana a pessoa para que a pessoa não tenha uma vida de oração. Tá certo? E a oração, irmãos, ela tem um estágio na vida da pessoa. E quando você está naquele estágio, a tendência, irmão, é você romper. E a maioria dos cristãos hoje, irmãos, não sabe nem o que é isso. E não rompe na oração. No entanto, irmãos, é como que ele não entrasse no Santo dos Santos, um caminho que já foi liberado. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele traçou esse novo caminho pela sua carne, o caminho do Santo dos Santos. Mas esse caminho, para muitos, estão fechados, por causa que é a comunhão na oração que leva a certo homem ao Santo dos Santos, que é o lugar máximo, é o lugar máximo do templo. E algo que foi aberto, mas para muitos estão fechados. Isso é muito terrível, mas que a gente medite nisso, certo? Para que a gente possa ter um aproveitamento melhor na nossa vida e saiba que essa é a vontade de Deus, certo? Os discípulos, certa vez, irmãos, eles pediram ao Senhor, na verdade, que ensinasse eles a orar. Isso é uma coisa muito, não é? Eles não ensinassem como ganhar dinheiro, como fazer uma reviravolta. Não, eles pediram a Jesus que ensinasse eles a orar. Porque eu creio que o Espírito Santo já estava movendo o coração dos discípulos para que eles viessem ter esse desejo na oração. Certo, irmãos? Dê graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, a gente vamos para o tema principal, irmãos, porque o tema principal a gente não vai ficar pulando muito e não vou ficar mostrando muitos capítulos e versículos, porque assim parece que fica mais dificultoso da gente entender, tá certo? Aí a gente fica centralizado no ponto e vai devagarzinho para que a gente possa. Não, se quer lá para frente, lá para frente. Vem lá para frente. Quando mais aí ele está falando agora, né? O caminho está aberto. O Santo a gente tem que ir. É como aquele, né? Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver mais, porque ele provou de uma coisa excelente. Tá certo? Queria matar o sacerdote, só era tirar o sacerdócio dele para ele não entrar no Santo dos Santos, porque só Deus e ele sabe o que ele sentia quando ele entrava no Santo dos Santos, na presença, aonde estava ali a arca, irmãos, e a Bíblia diz que a presença de Deus descia sobre a arca. O que é que aquele homem via sempre ali? Pode se explicar com palavras? Não pode. Tá certo, irmão? Amém? Livro de Marcos, capítulo 5. Livro
Todos encontraram? Grande multidão o seguia e oprimia. E aconteceu de certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia na mão de vários médicos, tendo desperdiçado todos os seus haveres ou bens que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e seguiu e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, vindo por meio da multidão, perguntou-lhe: quem me tocou as vestes? Respondeu os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto, então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que ele operava, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Amém, meus irmãos? Amém. Vai comigo, vai para frente aqui, ó. Irmãos, como nós já fizemos, irmãos, na primeira aula, essa passagem é uma das passagens, irmãos, mais explicativa a respeito de uma cura. Não tem outra, tá certo? Na Bíblia que fala dessa forma, tá certo? Que dê com detalhes o que aconteceu e o que aconteceu posteriormente dessa cura, tá certo? Porque essa cura, ela desencadeou algo que talvez você já leu várias vezes e não percebeu, mas hoje você vai ver. Tá certo, irmãos? Aqui está avisando que essa mulher que sofria esses 12 anos com uma enfermidade, só que ela, irmãos, ela sofria, mas ela não estava acomodada. Você pode ver aqui que ela foi até a sua cura, até vários médicos, só que por nenhuma deles ela foi curada. Tá certo? Ela aqui não sentou numa cadeira e esperou a morte. Não, ela foi atrás. Desde o princípio ela foi atrás, como foi atrás de Jesus aqui, quando ouviu a fama dele. Logo, irmão, a gente pode entender que se a pessoa se acomoda, a pessoa já está dizendo que não quer alcançar a sua cura. Seja ele na medicina convencional, ou seja,
ele está dizendo, através da sua ação, que não quer, na verdade, irmão, ser curado. Ainda que queira, tá certo? Mas não tem ação. E a sua ação está dizendo, fala mais alto. O que fala mais alto não é um grito. O que fala mais alto é a ação. Tá certo? Quando você tem aquela ação de verdade, você está gritando que você quer uma solução para aquilo. E foi isso que aconteceu com esta mulher. Por isso que essa cura aqui, meu irmão, é uma cura, uma das maiores curas extraordinárias que aconteceu na Bíblia Sagrada. Por quê? A mulher, ela não podia tocar, como a gente já disse, ela não podia tocar, porque ela era tipo uma mulher pura, e também não podia ser tocada por um sacerdote. Tá certo? Porque se ela tocasse, era impura, ia colocar aquele homem em estado de impuro. E se ele tocasse, ele se tornava impuro. Por isso que ela teve essa estratégia aqui de ir, entrar no meio da multidão e tocar sem ninguém perceber. Tá certo? E isso aconteceu de fato, de verdade. Ela tocou e ninguém percebeu, a não ser o próprio Cristo, que sentiu que naquele momento saiu dele virtude, poder. Tá certo? Por isso que ele diz, mestre, os discípulos, a multidão que oprime, a multidão que toca, todos te tocam. Como tu disse que me tocou? Tá certo? Mas Jesus insistiu naquela pergunta: quem me tocou? Até que a mulher tremula, com medo, falou toda a verdade, quer dizer, ela contou tudo. Ela disse que vinha sofrendo com 14 anos, disse que padeceu na mão de vários médicos, disse que perdeu tudo o que tinha e não tinha jeito. Mas ela contou ali que está escrito aquilo que ela contou. Ela contou que propôs no seu coração e encheu a sua mente e disse: se apenas eu tocar na orla dele, eu ficarei o quê? Curada. Você está entendendo, irmão? Quer dizer, Jesus vem fazendo todo aquele rebuliço, aquele escuro, aquele negócio que tinha fama dele crescia, corria. Isso trouxe esperança. Tá certo? Irmãos, agora vem para cá e preste atenção. O Evangelho é esperança. Você tem que botar isso na sua cabeça. O Evangelho é esperança para o desesperançado. Ele disse: olha, vinde a mim, todos nós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, que encontrarei o quê? Descanso para nossas almas. Porque o meu falo é quê? Que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está entendendo? O Evangelho é de verdade esperança. Tá certo? Agora, só o Evangelho, meus queridos, prestem bem atenção. Só que o Evangelho, meu irmão, para trazer na nossa vida essa esperança, necessita ações nossas e ações de fé, determinação. Diga onde? Nas impossibilidades. Aleluia. Porque aquela mulher, irmão, ela era impossibilitada, meu. Não era que ela era paralítica, ela era impossibilitada porque ela não podia tocar. Pela lei, ela não podia tocar um sacerdote, um homem de Deus, nem podia ser tocado. Você vê que coisa terrível? Você vê que coisa terrível? E aquela mulher era uma mulher
todo esse ano ela vinha sangrando. Tá certo, irmão? Vinha sangrando, era uma mulher fraca. E a multidão seguia Jesus. Não era dessa pessoa de 20, não, meu irmão. A multidão que seguia Jesus era muito. O camarada chegar até Jesus, meu irmão. Você vê que Bartimeu, a Bíblia diz que ele vinha clamando. Aí o Senhor mandou chamar, porque ele não tinha condição. Como é que o cego vai chegar até Jesus? Se, meu irmão, as pessoas ela concorrem para chegar até Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. Porque Bartimeu vinha clamando lá atrás. Ele esperto, começou a gritar. De uma forma, entendeu? Que Jesus ouviu e mandou chamar ele. Aí quando mandou chamar ele, começa a abrir. Aí ele veio. Mas não vai pensar que foi o Bartimeu que chegou lá sem ir sozinho, não. Não foi, não. Porque a multidão que seguia Jesus era muita gente. Tá certo? Amém? A mulher cananeia era do mesmo jeito. A mulher cananeia, a Bíblia diz que ela vinha gritando. O discípulo chegou e disse assim: Senhor, desperta, porque essa mulher vem gritando atrás de nós. Porque essa mulher não tinha condição de chegar até a Jesus ali, porque era muita gente. Os discípulos, irmãos, eles faziam um cordão de isolamento. Era para as pessoas não oprimir Jesus. E mesmo assim ainda as pessoas chegavam aí, entendeu? Aí até a mulher clamou e Jesus preparou isso, ele parou. E quando parou, a mulher aproveitou e se aproximou mais. Está entendendo? Portanto, se você quer obter algo de Deus, tem que se esforçar de verdade, se esforçar ao seu tudo mesmo, porque Deus viu o esforço. Deus viu o esforço da mulher, Deus viu o esforço de Bartimeu, Deus viu o esforço da mulher cananeia e resolveu a sua situação. Todos aqueles que chegam a Jesus, irmão, ele não sai com vazio, Deus resolve a situação, ele resolve, porque ele garante isso. Tá certo? Amém? Amém. Ele disse: todo aquele que vem aqui, de maneira nenhuma nascer fora, lançar fora. Você está entendendo? Já está dizendo tudo. Tá certo? Muito bem. E a mulher tocou aonde? Abra no livro de Êxodo. Eu queria falar para a gente isso aí. Êxodo 28, 32. Êxodo 28, 32. Por favor, vem cá. E a gente ensina a Deus. E aí, você não achar aí? Se não achar? 28, 33. Leia, por favor. Em toda a obra das sobrepeles farás romas de estoque azul, de púrpura, de carmesim, de campanhas de ouro no meio delas. 24. Haverá em toda a obra do sobrepeles uma campanha de ouro em uma roma. Romana, outra companhia de ouro e outra romana. Amém? Acaba a expressão. Presta atenção agora, cara. Só para que a gente, que eu falei na aula passada a respeito do que havia na obra do vestido do sacerdote, sobre o corpo que ele vestia, havia o quê? Desenhada, bordada com estofo azul e carmesim. Havia bordado lá embaixo, arredor assim, tá certo? Deveria ser muito bonito, né? Azul bem forte, não é verdade? E aquele vermelho carmesim, que significava, que simbolizava o sangue de Cristo, tá certo? Ia descer, tá certo? Ia descer, aquilo ali, arredor ali, e era uma romã e uma campanha de ouro. Uma romã e uma campanha de ouro. Tá certo? Arredor daquelas bordas ali. E como eu já disse, irmão, que a romã ela tem esse alto poder de cura. Tá certo? Não sei se vocês não sabem, mas até a semente da romã, que são muitas, a romã ela tem muito semente, que é aquele que faz suco. Eles faziam muito suco nessa época de suco de romã. Na verdade, suco de romã fresco. A romã
caroços de humano, irmão, é o colírio natural, tá certo? Colírio natural. Você quer usar colírio natural? Bem, quando está aqueles caroços bem madurinhos, vocês estão somente 3, assim, 3 de lado, 3 do outro, 3 vezes ao dia. Limpa. Colírio natural. Uma certa vez eu estava com o olho muito irritado, vermelho. Eu fui ali, pedi ao irmão ali, ele me deu batata. Tira a irritação dos olhos. É usar, né? Tira a irritação dos olhos. É impressionante. Tá certo? E a casca, você sabe, a casca é terrível. A minha irmã mesmo, Margarete, sei lá, estou lembrado mais. Uma delas, irmão, foi o que aconteceu. Ela calçou uma sandália, irmãos, e aquela sandália fez um carozinho aqui, ó, no seu calcanhar aqui. Meu amigo, aí estourou. Aí, quando passar o tempo, então inflamar aquele negócio todo, e o pai tome medicamento, tome anti-inflamatório, não sei o quê, e pomada, e vários pomadas, e aquele negócio todo. E que de sarar. Foi até que uma pessoa ensinou a meu pai, que pegasse a casca da romã, tá certo? E esquentasse com fogo, pegar uma torradinha, e depois pegasse o casco dentro do pilão, e ó, e o pozinho. Aí ela lavava e colocava. Meu amigo, desapareceu mesmo, até o osso, porque estava preto. Até isso desapareceu. Sarou de uma forma terrível. Eu era pequeno e nunca me esqueço disso. Sarou de uma forma terrível. Pegava o pozinho todo dia, lavava, só o pozinho ali. Deixou os remédios, aí as pomadas, deixou tudo para lá. Só o pozinho. Eita, meu amigo, foi assim. Entendeu? Porque a irmã tem esse poder muito grande de sarar e muito fruto, né? Que ali também simbolizava os frutos de Israel, que estava ali as mãos do sacerdote, né? Porque no cimento, todo fruto que tem muito cimento, irmão. Poxa, humano, nasce, não sei se você tem essa experiência. Pode pegar, bota para secar, não joga qualquer canto, e enche. Não tem terra para ela, não. Ela dá logo, e enche. Você está entendendo? Você quer dizer o simbolismo que tem tudo isso? E aquela mulher, irmão, foi e pegar nas cordas do Senhor, porque sabia que dali, irmão, ia sair algo de poder de cura. Ela disse: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu ficarei curado. Tá certo? E isso daqui, irmão, ela reconhecia que ele era o sumo sacerdote, porque quem usava essa veste aqui só era o sumo sacerdote, não era o sacerdote, não. Era só o sumo sacerdote. Tá certo? E entrar. E também, irmão, havia nas colunas do templo de Salomão. Ele mandou para as colunas de bronze e tinha também ao redor, as colunas também estavam no vareiro. Aí também tinha no templo de Salomão as romãs desenhadas. Não é interessante? Por quê? Porque tinha que ter cura no sacerdote, entendeu, meu irmão? O templo também. Por isso, que já vai ter que não entrar na igreja, meu irmão. Você constante na igreja. Você está entendendo, irmão? E o que a gente vê agora na internet é terrível, meu irmão. Rapaz, o que tem de gente desviada, passando mensagem que parece, meu irmão, que é o próprio Deus falando. É coisas terríveis, parece que é a boca de Deus, parece que está cheio do Espírito Santo, mas a gente está desviado. Porque ele indicando. Estava vendo na China, ou da Coreia, aquele, se chama do camarada, decretou guerra agora, né, os cristãos. Agora, até as igrejas que eram cadastradas, eles estavam fechadas, as cadastradas. Porque as cadastradas são monitoradas pelo governo. Só diz o que eles querem lá. Mas ele decretou agora que até eles vão fechar. Entendeu? E ele está na caça às bruxas. No caso, caça aos cristãos, se reúnem em casa, porque não podem ir para a igreja. Porque na igreja só é o que eles querem, mandando fechar. Aí tem grupo, como estão reunidos aqui lá, assim, se reúnem nas casas, escondido totalmente. Entendeu? Eles inventam tudo, é uma festa, é não sei o quê. Eles inventam tudo. Para quê? Eles vão se reunir ali para
porque não pode ir para a igreja. Está vendo a importância da igreja? E aqui as pessoas banalizam. Você está entendendo? Aí a gente vamos mais adiante. Portanto, irmãos, como a gente já avisou também, vou lembrar mais uma vez que essa cura, 12 anos, a mulher tinha 18, o paralítico 38 anos, entendeu? Porque Deus é atemporal, Deus não tem esse negócio de idade. Não é experiência que eu tenho desde que nasci. E quem tem? Viu? Nasceu certo. É a mesma coisa. Porque esse negócio de não é porque é hereditário, já herdei, já é hereditário. Tudo pode, não, tudo confessa. Deus muda tanto uma coisa quanto outra. Não tem, Jesus não tem nenhum empecilho para curar ninguém. Tá certo? Essa mulher revela muito isso. Tá certo? Porque com esforço. Você vê que há uma cura muito extraordinária que aconteceu com a cura do paralítico agiu por 4 anos. Não foi? Abriu o telhado, que coisa maravilhosa. Abriu o telhado, né? Quando Jesus estava abrindo o telhado, desceu o homem, arrumaram corda, arrumaram tudo, para descer o homem na presença de Jesus. Jesus faz aquela cura, uma cura extraordinária, aquele negócio do mas ainda não é maior do que essa, não. Por quê? Porque ali foi uma fé grande, aquele negócio do mim, mas ali foi algo que foi proporcionado também por 4 homens. Agora aqui não, né? Aqui foi uma atitude única de uma mulher que não podia tocar e nem podia ser tocada. Que foi terrível, irmão. Entendeu? Aí fala, meu irmão, da pessoa mesmo querer, entendeu? Porque há uma ministração, há um ensino. Entendeu, meu irmão? Há uma mão estendida sobre, mas a pessoa tem que querer isso. E aquela mulher disse: se apenas eu toco, ela quis, meu irmão. Ajuda ninguém, ninguém. Ela foi ousada, né? Foi, meu irmão. Foi, ela quis. Ela determinou. Ela disse: se apenas eu tocar, e pronto. Tá certo, irmão? E graças a Deus. Graças a Deus. Portanto, eu quero mostrar para você agora o que foi que aconteceu. Isso desencadeou algo terrível naquela época. Por isso que quando eu estudo, vejo essa passagem aqui, meu irmão, eu digo, meu irmão, não tem outra igual essa, não, porque isso aqui foi muito terrível. Tá certo? A gente vamos ler mais adiante. Marcos, né? Vamos mais adiante um pouco agora. Vamos para, a gente deu Marcos 5, 24. Aí mais na frente, qual foi que aconteceu? 6, Marcos 6, 55 e 56. Marcos 6 agora, né? 55. E 55 até. Então percorreram toda a região e começaram a levar aqueles que estavam doentes, ainda em seus leitos, até ele, onde quer que soubesse que ele estava. E onde quer que ele fosse, em povoados, ou em cidades, ou no campo, eles colocavam os doentes nas praças e lhes suplicavam para apenas deixá-los tocar a borda da sua roupa, e todos quantos tocavam ficavam livres de suas enfermidades. Agora olhe para cá. Retrova a sua atenção agora. Você viu aqui o que foi que desencadeou? Você viu aqui? O que foi que aconteceu? A fama de Jesus corria, a mulher soube, foi atrás, tocou, entendeu, meu irmão? Contou o seu testemunho ali ao vivo para todo mundo. O que foi que aconteceu agora? Essa cura que a mulher fez isso, tocou, se espalhou-se, meu irmão. Se espalhou-se de uma forma extraordinária. O que foi que aconteceu? Mais tarde, a Bíblia diz que a multidão seguiu Jesus e, sabendo da cura que obteve na frente daquela mulher, a
foi que aconteceu aqui, o que desencadeou agora isso aqui, meu irmão. Isso não é 10 pessoas que vêm tocar Jesus, não, meu irmão. Tira isso da cabeça. Isso aqui foi milhares. Tá certo? Era muita gente. Aí ele disse, sabe o quê? Uma mulher que era impura tocou Jesus. Oxe, eu não sou nem impuro. Eu estou só com não sei o quê, eu estou só com não sei o quê, eu não sei o quê, não sei o quê. Oxe. Após, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Falar para você, deixa a gente somente tocar nele. E a Bíblia diz que todos que tocavam eram curados. Por isso que eu vejo, através dessa passagem da cura dessa mulher, meu irmão, uma coisa muito extraordinária dentro da Bíblia, muito terrível, meu irmão. Você não entende assim? Amém. Olha aqui para cá, você não entende assim? Amém. Que através da ação daquela mulher, milhares de pessoas alcançaram também as promessas seguras. Através de uma ação. Por isso que Jesus Cristo, não é verdade, não, isso vai acontecer, sabia? Não, eu quero saber quem me tocou. Porque se a mulher ficasse curada e depois contasse, não havia tanto, né? Mas ali não. Ali ela falou toda a verdade, ela disse o que aconteceu e aquilo virou, não é verdade? Na verdade, se fosse hoje, era na internet. Visualizou, não é? Milhões compartilhados. Que como a mulher? Viralizou, né? Viralizou. Milhões. Você está entendendo? Porque o negócio de Deus é isso, meu irmão. Tá certo? O que é que acontece? Acontece, meu irmão, que as pessoas ficam com a mente desse tamanho, o propósito desse tamanho, se vir ao Deus desse tamanho, tudo dele é desse tamanho. Mas a visão de Deus para conosco, meu irmão, é uma visão grande. Você está entendendo? O negócio de Deus é aumentar, é uma visão grande. Tá certo? Não, ó, Cristo parou. Não tem que quer. O cabelo dele mandou, olha aqui, olha, não. Aí foi de boca em boca e foi dizendo o quê? Rapaz, uma mulher que era impura, que sofreu enfermidade 12 anos, tocou em Jesus e ela foi instantaneamente curada. Contou todo mundo que foi. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz, meu irmão, que reuniu-se aquela multidão e eles que dizem que a gente só quer tocar. A gente só quer tocar. E todos que tocavam, meu irmão, tinham resultado positivo. O pastor contou, ele contou que ele ia para uma reunião de grande avivamento, tá certo? E a mulher correu atrás dele. Não, eu quero só tocar no pastor. Não, eu quero só tocar nele. Eu quero só tocar. Aí correu atrás dele e colocou nele. Poxa, foi matado. Foi curado instantaneamente. Você entende, não? O que é que a fé faz? Por quê? Porque ela sabia que ele era o homem de Deus e que operava, não é verdade, meu irmão? Nos dons de cura, de milagre, Deus usou muito ele. Aí o quê? Ela procurou em corações, não, e o povo quer ensinar, disse, não, eu quero só tocar nele, Ele ia passando, né? E pronto, tocou, você tocou. Entendeu, meu irmão? Não há empecilho nenhum, meu irmão, quando a pessoa crê, ele é terminado. Amém, igreja? Amém. Tem que ter essa visão, meu irmão. Tá certo? Você tem que ter essa visão. E não tem, meu irmão, causa maior ou menor. Tá certo? Eu nunca me esqueço do que Jesus disse. Qual é o mais fácil? É perdoar os pecados ou para você se levantar? Você escolhe mais fácil para mim fazer. Eles ficaram tão ali, faz assim, que não sei nada. Aí Jesus perguntou como se levantar, porque ele já tinha curado, já tinha o ministro do perdão. Entendeu? Mas Jesus perguntou qual é o mais fácil.
desse seminário de cura divina, meu irmão, é a prática. O seu diploma é a prática. É assinalar essa tinta de sangue, o sacrifício. Porque isso está em Isaías 53. Que pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, nós fomos sarados, nós recebemos da parte dele. Amém, igreja? Agora, há muitas implicações em como receber, não manter. Você receber, você manter, você se manter na cura. Tem algumas implicações no meio caminho. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que o nosso adversário, ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado e nem que isso seja propagado. Você está entendendo? Ele quer, cortar, porque ele sabe que quando há uma propagação de um feito do Senhor, tá certo? Mas as pessoas vão ouvir, vão acreditar e vão querer também. Por isso, irmão, que ele enche os meios de comunicação com o lixo dele. Ele enche os meios de comunicação com o lixo dele. Ele chega com aquele caminhão, é verdade que o carro, é verdade que esse caminhão, aquelas caçambas, é verdade que é big grande, aquelas bichas grandonas, e chega assim, e nos meios de comunicação despeja. E se espalha. Morte, roubo, destruição, se espalha, e as pessoas se compreendem só aquilo. Só aquilo. E no entanto, meu irmão, o que Jesus está fazendo, as pessoas não têm muito conhecimento do que Jesus está fazendo. Será que Jesus parou de operar? Ou as coisas vão ser abafadas? Aí não se propaga. Você entende essas coisas? Você não entende isso ou não? Amém. Portanto, é isso aí. Tá certo? Essas coisas extraordinárias que Deus faz e como o operar de Jesus era constante, tá certo? E principalmente nesses últimos dias. Por que, pastor? Por que, pastor? Porque, meu irmão, qual é a rede mais que cresce, meu irmão? A rede farmacêutica, meu irmão. Por que a rede farmacêutica mais cresce? Porque, meu irmão, o número de doenças e enfermidades, meu irmão, aumentaram, meu irmão, drasticamente, meu irmão. Você está entendendo? Por isso que cresce, meu irmão. Tá certo? Farmácias e mais farmácias, as drogarias estão por todo canto, cada uma mais maior do que a outra. Entendeu, meu irmão? É aquele negócio, é um fluxo de pessoas, tem um fluxo de dinheiro, é os medicamentos caros, com força. Entendeu, meu irmão? E causando, terrível, meu irmão. Tá certo? Pessoas dependendo, como mais dependente, aqueles crescendo. Se, meu irmão, isso está se multiplicando, Deus está sentado no trono só parado, só vendo a situação? Ou há uma ação de Deus e as pessoas não percebem? A Bíblia diz assim: vai sair a vossa luz e aí não percebeis. Há uma ação de Deus, meu irmão. Agora, essa ação de Deus é para quem crê. Tem que tomar posse. Tá certo? Tomar posse e ser firmes e constantes. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Tá certo? Ainda que a situação para você seja uma situação adversa, ainda que haja sentimento, ainda que você veja e ainda que você precise, mas você tem que subjugar tudo isso. Porque quando você subjuga tudo isso, você faz igual aquela mulher. Tá certo? A sua última oportunidade é essa. A última chance que ela tem, o momento é esse. Se passasse desse, já era. Mas pronto, já gastei tudo que eu tinha. Não tem mais condição. Tá certo? As minhas forças não se esvaem. Eu vou aproveitar a minha oportunidade agora. Tá certo? E fez o quê? Fez o quê? Foi, aproveitou sua oportunidade e deu certo. E o que foi que aconteceu? Por isso que eu digo aos irmãos sempre que, olha, prestem atenção. Deus quer usar muitas pessoas. Deus quer usar muitas pessoas. Mas
Mas para você ser usado, você tem que ser usado. E para você ser usado, você tem que primeiro receber. Porque se você não recebeu, vai chegar um dia que você não vai ter convicção. Porque você não recebeu. Você está entendendo? Mas eu quero que você passe pela experiência que recebeu, que teve, que provou, é diferente. Entendeu? Tinha um camarada aqui com uma manga e uma laranja. Chega com uma manga e uma laranja, certo? Está certo aqui? Uma manga e uma laranja. Vamos supor que a pessoa nunca provou desses frutos. Mas ele começa a provar da manga, prova, né? Passa dias, dá aquele negócio no mim, aí pronto, né? Aí alguém pega, vende os olhos dele. Aí, em vez de a manga estar aqui, acaba troca, bota a laranja. Quando ele provar, ele vai sentir, não vai? Ele vai dizer assim, isso não é não. Ele vai dizer que é o quê? Ele vai dizer que é o quê? Que é outra fruta. Porque ele não provou também da laranja. Ele não provou do gosto da manga, né? Ele vai dizer, é outro, não é a mesma. Tá certo? Porque quando você prova, você participa daquilo ali, aquilo ali entra para dentro de você e não tem como mais sair. Passa 10 anos, mas aquilo está em você. Por isso que Deus quer usar muitas pessoas. Tá certo? Muitas pessoas. E as pessoas dizem, não, porque Deus usa pessoas especiais. Com certeza, todo Deus que usa é especial. Agora, quem são as pessoas especiais? Olha uma pessoa especial do seu lado aí. Olha para o seu lado. É essa pessoa especial aí que Deus quer usar. Hã? E aí? Você está entendendo? É você que Deus quer usar. Você é a pessoa especial que Deus quer usar. E quer usar nesse tipo de vida. Está entendendo? Agora, isso você tem que ter isso na sua vida. Tá certo? E está aí adiante, meu irmão. Amém? Dizer às pessoas, falar para as pessoas, tá certo? Amém ou amém? Hoje temos aqui, ó, mais duas pessoas, outra pessoa, Antônio Gávea, né? É para dizer o que é tua tia, né? Aí também, aí hoje temos mais Jéssica, tem um monte, né? E Rafael, tá certo? Amém, igreja? Mas o negócio de Deus, meu irmão, é fazer eles crescer e mais. E você dizer às pessoas, tá certo? Criar uma esperança. Tá certo? Criar uma esperança. Criar um poder delegado por Deus a nossa vida, a ação de Deus. Tá certo? Amém ou não amém? Quem aqui já vai falar do super remédio? Super remédio. Já vai falar do super remédio? Super remédio, sim. Vocês estão muito atrasados. Como é que você tem? Você nunca ouviu falar do super remédio, não? Você nunca ouviu falar do super remédio? Fala não? Vocês estão muito atrasados. Nunca ouviu falar do super remédio, não? Tá certo? Poxa, a novidade é essa, o super remédio. Esse super remédio, irmão, ele cura todo tipo de doença. É o super remédio. Vamos supor agora, vamos colocar um objeto de lado. Vamos supor que a medicina faz uma descoberta bombástica, super remédio. Super remédio. Cura o quê? Câncer, AIDS, pressão, você pensar, diabetes, dor de cabeça, rancenias, tudo, todo tipo, super remédio. Meu amigo, rapaz, e agora para comprar? Se meu irmão tem hora que está ali no centro, tem que ficar na fila para comprar, porque tem uma farmácia, tem algumas farmácias que vem mais barato, é terrível, não é? Agora imagine o super remédio. Meu amigo, a fila vinha aqui, lá no centro, para comprar um super remédio. Quem não queria? Todo mundo queria. Super remédio, tudo o quê? Artrite, artrose, osteoporose. A sério, irmão? Um super remédio. Exatamente. Mas o interessante, na verdade, o super remédio existe.
Jeová Rafá, que é aquele que cura, tá certo? Ou o Senhor que sara, ele sara todo tipo de enfermidade. Todas a coisa ele tem o super-poder. E a fila? Quem é a fila? Qual é a fila para adquirir o super-poder? Eu estou perguntando aos irmãos, até vamos responder. Quem é da fila, meu irmão? Grande? A fila está aqui, mas eu sou minha gente. Graças a Deus. É uma fila pequena, mas para adquirir. Você está entendendo, irmão? Super-poder existe, rapaz. É porque, na verdade, meu machismo, irmão, muitas das vezes foi levado muito distante, entendeu? Parece que é aquela sombra que vai levando, nunca vai ficando distante das coisas. Mas Jesus não fez isso, tá certo? Jesus ele deixou, irmão, os seus ensinamentos, entendeu, irmão? Você pode ver que a cura divina, presta atenção no que eu vou dizer, a cura divina, irmão, ela é, irmãos, parte da salvação, é parte da mensagem da salvação, ela faz parte disso, porque não tem coisa pior, irmão, do que enfermidade. É sofrimento. Independente da enfermidade, é terrível. É sofrimento. Tá certo? Sofrimento. Sim ou não? Tá certo? Eu me lembro que a gente, quando Antônio congregava com a gente, ele disse: pastor, vamos lá em casa para a gente fazer uma oração com minha esposa, porque ela trocava isso que era uma coisinha, mas coisinha pequena. Ela estava com o bebê recém-nascido e nascido. Estava com o bebê recém-nascido. E eu disse: vamos lá. Eu chamei os jovens para ir comigo. Tá certo? Eu chamei os jovens da mocidade, chamei os jovens para ir com a gente. Eu acho que foram uns 5 mais ou menos. Fui lá, a gente entra na carreira assim, demora um tempo ali na rua certa. E quando, irmãos, eu me deparei com aquela situação, irmão, ela já não podia amamentar o seu filho, tinha que uma pessoa segurar, porque o lado do seu corpo, irmão, estava paralisando, e a sua perna, meu irmão, entortando, a sua perna entortando, e ela estava no lado do seu corpo, já estava paralisando, e ela já estava andando assim, e a mão, ó, uma mulher que era normal, e eu vi aquela situação. Para você ver, pai, cada coisa está terrível. Aí está o esposo, aí está ela própria, está o filho precisando dos cuidados, e está os outros filhos que era Isaías. Tinha alguns outros pequenos também, vendo aquela situação. E a vizinhança, e uma irmã da Assembleia de Deus que está querendo assistir a ela lá, nessa situação. Já pensou? Hein, meu irmão? E o médico? Como é que estava esperando ela ficar pior ainda? Entendeu, meu irmão? E a gente foi lá, naquela noite lá, irmãos, e poucos minutos Deus começou a operar. Eu chamei a irmã Gisele, os irmãos devem saber quem é a irmã Gisele. Tá certo? Chamei a Gisele e disse: Gisele, canta um louvor, tá certo? Canta um louvor. Aí Gisele começou a cantar um louvor. Então somente peguei na mão dela e disse: vamos dar assim. A gente não fez aquela oração, não bateu o pé, a gente não, assim, vem daqui, me dá uma aqui. E a gente começou, e ela começou a dar uns passos. Olha assim, entendeu? Aí, meu irmão, você vê o que é cura divina. O que é cura divina, meu irmão? Você pode ver que Jesus chega a dizer: lá, sai para fora, ele se ressuscita. Vê, a tua fé salvou. É uma coisa extraordinária, meu irmão. É algo, meu irmão, que você manda e obedece. Essa aqui é uma determinação. Você está com cego, tá certo? Quem está com cego, como a gente falou lá naquela pregação, quem está com cego, meu irmão, ele tem a autoridade de mandar. Davi tem autoridade, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vem para cá, vai para cá. Você não viu o que foi o homem disse? Não foi o homem disse: manda só uma palavra, porque eu sou sujeito à autoridade, eu sei o que é isso. Eu tenho pessoas, soldados, a minha ordem, onde ele vai, eu
pensou que não, né? O assim estava correndo dentro dele. Por quê? Porque a sala dela era bem pequenininha, o quarto bem pequenininho, lá bem pequenininho, já não dava mais. Aí a gente foi comer. Vamos comer, sabe? Ele nasceu, começou a correr, aí eu comecei a pegar ela, e depois eu peguei, soltei ela, vai, nasceu, corre! Ele correu pra lá, correu pra cá, correu pra lá, e a glória de Deus tomou conta. Pronto. É hoje pra lá. É hoje pra lá. Você está entendendo? Irmão, eu era nem pastor, eu era um obreiro ainda. Eu era nem obreiro direito, mas eu era, entendeu? Aí a gente estava na igreja. A gente estava na igreja, a gente dirigia um trabalho lá, eu dirigia uma ocasião, eu não dirigia mais ele, não, eu dirigia uma que ele era pequeno. Um trabalho na segunda-feira, na sempre de orar pelos enfermos, esse negócio bonito. E tinha uma irmã que a Deus conhece, Raquel. Você lembra de Raquel, que a esposa dela é. Que está no Rio, tá no Rio? Está no Rio, né? Você conhece, né? Pronto, ela dirigente na moscada, Raquel, tá certo? Aí, Raquel ela dirigia lá, em Nova Brasília, ali perto da cachoeira, ela dirigia lá. Aí, vieram dizer a gente, rapaz, Alexandre, Raquel está em casa, doente, está um negócio terrível, vai lá orar por ela, tá certo? Aí o irmão ficou dirigindo o culto e eu fui para essa dois irmãos comigo. A gente foi, ela morava ali, não, perto da tem gás ali, o pai dela morava ali, né? O pai dela era diácono, né? O pai dela era diácono. Não mora, né? Morava ali, o pai dela era diácono. A gente foi lá. Quando a gente foi lá, irmãos, aí cheguei na casa, quando eu olhei, a televisão ligada, o pai dela, diácono, viu na televisão. Manuel Pacífico não estava nem aí. A mãe correndo atrás de pegar o documento. Parece que foi Deus que não deixou ele achar o documento. Procurando o documento, gritando aquele negócio todinho. E como era que ela estava numa cadeira, atrofiando, coisa feia, terrível. Atrofiando, e o lado dela estava paralisado. Ela não sentia mais nada. E chorando. A voz já estava embargada e aquele estava tomando conta de todo o seu corpo. E o pai dela estava sentado na cadeira assistindo televisão, diácono na igreja. Eu estou dizendo isso porque eu estava lá. Não é que ninguém contou, eu estava lá. E a mãe correndo dentro de casa, só gritando, e ela nessa situação. Só que eu fui de lá, eu já vim de lá orando, não conversa besteira do meu lado. Eu não sabia nem o que era, só sabia que era grave, porque a água foi grave. Vamos lá, Bidovim, né? Bidovim, tem mais experiência não Bidovim. Mas eu fui orando desde lá, a igreja até na casa dela, eu fui orando, cheguei lá, quando eu vi aquela situação, eu estava orando. Tinha que se preocupar. Se preocupar com o quê? Não, de mim se preparar, eu estava preparado. Olhei assim, quando eu vi aquele negócio, eu fiquei essa mulher correndo para lá e para cá. Ela naquela cadeira, naquela situação, aquela enfermidade tomando conta dela. Aquilo era o quê? Uma trombose generalizada, né? Mas está com o da mulher lá e o pai dela vai jeito lá. Eu disse, está certo, vem cá. Vem cá, irmão, vem cá, irmão. Não me deixa isso. Irmão, acho que basta 2 minutos. Sabe ali? Diz que não bastou nem 2 minutos. Foi instantâneo. Foi tirar as mãos, meu irmão, e ela começou a me ver assim. Ela fez, puxa, eu estou sentindo meu corpo de novo. Ai, você levantou, eu estou sentindo meu corpo de novo. A minha se alegrou, eu estou sentindo meu corpo de novo. Aquele negócio do moço sair daquele coisa, ele vai inventar. É terminar o culto que o Daniel se montava. Pronto. Entendeu? Coisa extraordinária que Deus fez ali, simples, não ganhou, 2 minutos, numa situação daquela, que se tivesse levado ela para o médico, já era, sair de lá para chegar, né? A gente
ação enérgica do Espírito Santo e Deus parou de fazer milagre? Não. Você está entendendo, irmão? Pronto. Eu quero contar um testemunho. Aí, com a glória para cima, eu fiquei só ela. Disse, graças a Deus, me agradecer a Deus, porque ia passar aquela situação, mas eu digo, eu não sei o que, tem nada, não tinha nada, ela não tinha nada. Nada na hora, ela foi a ação do Espírito Santo, eu fiquei só ali para a cara dela. Nem me citou. E assim, o irmão Alexandre foi lá, por quê? Porque eu não ouvi. Entendeu? Se fosse o pastor renomado, o cara vai com o seu pastor, aquele que olhou por mim, irmão, e Deus. Aí o cara mais na fé que ele. Entendeu, meu irmão? Como é? Por isso, meu irmão, que não tem esse negócio de novo na fé, de velho na fé, de dano, não tem nada disso não, meu irmão. A unção do Espírito de Deus opera onde quer. Você está entendendo como é que é? Eu fiquei só olhando essa coisa louca, essa mulher. Mas desde aquele tempo, meu irmão, que graças a Deus eu sou resguardado com essas coisas. Por quê? Porque eu sei que nada é da gente. Está entendendo? Nada é da gente. Está em nós. Diga assim, isso está em mim. Não, convicção, diga assim, isso está em mim. Isso está em mim. Porque o diabo não quer que a gente diga isso, não. Quer nada. Quer que está aí fulano, está aí sentando, vai. Oh, meu Deus. Aí na hora de uma oração, na hora de administração, fica fazendo fica ficando os dentes. Porque pensa de fé, isso está errado isso também. Olha a definição de fé. Sabe qual é a definição de fé? Ele diz, olha, a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam do Senhor é necessário que ele existe. Me diga só, quem de você está aqui crê que Deus não existe? Toda a gente crê por quê? Olha a definição aqui. Olha a definição. Ele diz, todos aqueles que se aproximam do Senhor, que creem que Ele existe e que é pela voz do curso. Como é que está esquecido? Primeiro, né? Vamos procurar, a gente encerra com isso aí agora, para você ver a definição, por isso não vai ser delicadamente. Precisa só acreditar que Deus existe. Pronto. Não acredito que Deus existe, pronto, acabou isso. Meu Deus, a gente já. Achou?
Ele existe. Tá certo? Esse Deus que está aqui, é tão difícil ver a Deus. É difícil ver a Deus, é difícil. Como é que é difícil ver a Deus? Deus que criou todas as coisas. Tá certo? E Satanás para Deus é os cachorros de Deus. Quando ele libera, está liberado. Quando ele não, deixa eu pensar aí. Não tem ação para eles hoje. Você está entendendo? Não, não tem ação para eles hoje. Satanás é os cachorros de Deus, é os inimigos de Deus. Tá certo? O Deus que criou tudo isso, meu irmão, que sustenta pelo poder da sua palavra. Deus não precisa fazer força para se tomar a cadeira, ele sustenta pelo poder da sua palavra. E a gente é servo dele. E é difícil ser ele. Ele dando graça, dando tudo a ver. É difícil ver a Deus. Isso é a mensagem diabólica. Que ele bota na cabeça das pessoas através do sistema. Aí diz, aí pronto. Aí olha a pessoa pinta Deus o quê? Bem pequenininho. Entendeu? Oxe, um Deus todo poderoso. Me diga só, Deus quer que a gente se desvie dele? Do caminho dele? A coisa vai fazer o quê? Vai fazer tudo para garantir a nossa permanência na presença dele. Aí o que a pessoa faz? Botar uma coisa na cabeça. Você já viu alguma pessoa dizer? Não, se vier Deus é difícil demais. Se ele quiser, não, você me quer. Não cumprir a lista de Deus. Não, é assim não. Todos nós somos pecadores, desgraçados, miseráveis, pecadores. Agora, tudo que Jesus fez. Estava ensinando isso na reunião. Isso aí tem que tirar isso da cabeça das pessoas, meu irmão. Entendeu, meu irmão? Porque as pessoas viraram religiosas. E a gente não somos pessoas religiosas. A gente somos pessoas que vivem uma religião. A religião pura e verdadeira. Você está entendendo, irmão? Amém, amém. Então, é isso? É difícil entender essas coisas? Não, meu irmão. E a fé? Você vai procurar muito? Não, você vai acreditar que ele existe. E que ele existe para nos dar vitória. O que Satanás quer fazer de Deus é fazer de Deus mentiroso. Quer dizer que Deus não faz. Você está entendendo, irmão? Não, meu irmão, você tem que subir uma escada, você tem que subir o seu quê, tem que pagar o seu Deus, tem que fazer isso. Não, não tem que fazer nada disso, tem que acreditar que ele existe. Por isso que o ateu na cabeça que Deus não existe. E quer botar na cabeça de muitas pessoas que entram nas universidades. E a pessoa ainda até acredita em Deus. Não acredita em evangelho, mas acredita em Deus. Depois não desacredita em Deus. Aí como o cara desacredita em que Deus existe, já era, meu irmão. Como é que Deus ele vai ser galardoador? Que ele não quer que Deus existe. Você entendeu aí? Quanto chato que é? Como é terrível, meu irmão? É demais. Tá certo? Mas dessa depois, meu irmão, a claridade que Deus está aqui. Tá certo? Graças a Deus. Quem me lembrou para falar desse versículo aqui, meu irmão, não foi obviamente não. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo deu essa direção. Está claro? Uma definição de fé, a definição de fé, que é batata, que não vai se explicar dentro, que vai se acreditar. Como é que a irmã está? A irmã? Amém? Mas está cansando aí? A canseira? Um pouco ainda? Por isso tem que vir mais. Eu queria dizer também, né, que antes dessa segunda-feira deu uma semana Pega um, você sabe? eu queria só falar